ficava com a minha pastinha na mão, eu ia atrás de cliente, ligava para meus clientes, via orelhão, porque no tempo tinha celular, mas não tinha celular pré-pago, né? Era só celular pós-pago a linha. Então você já estava empreendendo, né? E quem comandava naquele tempo era a Vivo. Então era muito caro naquele tempo você ter uma linha telefônica de móvel, né? E o que acontece? Mas aí eu tinha um orelhão. O que é esse orelhão? Eu tinha um orelhão e tinha um galego do suco do meu lado que vendia suco e salgado. Então eu ligava, eu comprava meu cartão telefônico e eu ligava para meus clientes dali. E às vezes eu ligava para celular, o número ficava registrado no celular dele e quando ele falava assim, qual o telefone do seu escritório? Era 3322, alguma coisa lá. Falei, pode ligar aqui. Quando eu saía, o telefone tocava e quem atendia era o galego do suco. Ele atendia e anotava os recados. Quando eu chegava lá, tinha 3, 4 recados de clientes para mim. Então, aquele período mais ou menos de uns 6, 8 meses, que foi em 2005 para 2006, que a gente quebrou, e nesse tempo eu fiquei com 40 mil de dívida. Mas nesse período, eu fiquei uns 8 meses, o meu escritório era um orelhão. Esse era o meu escritório, um orelhão. Eu tenho orgulho de falar isso porque eu aprendi ali. Eu não fiz aquilo ali como uma dor para mim. Poxa, eu não tenho um escritório. Ninguém me dá uma oportunidade. Sim. Eu fiz daquilo a minha oportunidade. E era isso que eu ia te perguntar. O que você aprendeu nessa fase aí? Cara, eu aprendi que no meio da dificuldade é a hora que você mais cresce. No meio da dificuldade é a hora que você mais cresce. E no meio da dificuldade é que você aprende quem você é realmente. Você começa a formar sua identidade no meio da dificuldade. Às vezes a dificuldade para algumas pessoas, mas a dificuldade para mim, ela é um combustível para mim. Porque eu olhava e falava, velho, eu vou vencer. Eu quero abrir minha empresa de novo. Eu quero abrir minha empresa. E eu recebi uma oportunidade, eu trabalhei também depois com o Caetano. Eu tenho que falar dessas pessoas que passaram pela minha vida. Sim. Trabalhei com o Caetano mais ou menos uns 3, 4 meses. E eu já tinha muito conhecimento nessa área em Brasília. E em 2006, um amigo meu estava vendendo uns móveis usados. E eu decidi comprar, eu lembro, como se fosse hoje, ele falou, 2.000 os móveis. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, eu te pago depois. Eu comprei fiado. Em 2006, julho de 2006, eu abri minha primeira empresa, realmente só eu. Eu e a minha esposa. Era só nós dois. Lá no Serra Dourada. Lá no edifício Maristela. Então, o que acontece? Era só eu e minha esposa. Mas só que eu conhecia todo mundo no setor comercial sul. O setor comercial sul, gente, quem me ouve de fora é o centro de Brasília. O centro de Brasília, onde está o centro comercial de Brasília ali, entre a esplanada dos ministérios, entre ali os ministérios. Então, nesse tempo, eu comecei. Era só eu e minha esposa. Tanto que eu vou te falar como é que era tão... Era uma empresa, mas era tão de casa que era eu e ela. Depois do almoço, a gente dormia em cima de uma longarina, para tu ver como é que era. Aqui não tinha ninguém, a gente não tinha funcionário. Então, ali começou a minha história. Em 2006, eu fundei a Credbank, empréstimo pessoal. Em 2006, eu fiz isso. Em 2007, eu já estava terminando de pagar aqueles 40 mil. O que aconteceu? Surgiu uma oportunidade para me mexer com móveis planejados. Não foi uma oportunidade, foi uma cilada, né? Porque quando a gente está... Eu vou deixar um recado para quem está em casa. Toda vez que a gente começa a empreender em alguma coisa... Tem alguma coisa para chamar a nossa atenção. Uma coisa está começando a dar certo. Tira do foco, né? Tem alguma coisa para tirar a gente do foco. Então, você tem que identificar isso. Porque hoje em dia tem milhões de pessoas empreendendo. E não é porque o Hernani vende 10 casas por dia que eu tenho que virar uma imobiliária. E às vezes eu mexo com outro nicho no mercado. Aí o que eu vejo você ganhando dinheiro, eu quero mudar para o seu nicho. Então, a gente tem que... antenado. E hoje em dia, como tem tantas mentorias, que o cara fala, mexer com isso é fácil, mexer com aquilo é fácil, você acaba caindo numa cilada. Então, eu caí numa cilada. Eu comprei essa loja por 20 mil reais, para ver como é que eu já estava ganhando dinheiro. Eu comprei por 20 mil reais, mas essa loja, eu fundei ela no dia 10/1 de 2010. Eu fiquei com ela 3 anos.
Perdão, eu fundei ela em 10/1/2007 e fechei ela em 10/1/2010. Eu fiquei com ela 3 anos. Esses 3 anos me gerou 300 mil de dívida. Nossa. Mas eu tinha minha empresa ainda. A de empréstimo consignado. E na realidade a empresa de crédito pessoal, que é crédito pessoal e crédito consignado, ela sustentava. Então eu acabei tirando do caixa dela para sustentar outra empresa. E depois, quando foi em 2010, aí que eu caí em si, eu estava com 300 mil de dívida. E deu uma crise muito grande. 2010, 2011, teve uma crise muito grande no mercado financeiro. Sim. De 2008, na realidade, até 2012, teve uma crise muito grande. Por que você demorou tanto tempo para identificar que não estava indo bem, que era o momento de parar? Boa pergunta. O que acontece? Quando você é um empresário, vamos colocar, novo, você quer tentar. Não quer dar um braço a torcer também, né? Na realidade, é porque é o seguinte, uma empresa é um filho, pô. É um filho. Cara, deixa eu te falar, eu já fechei 2 empresas. É uma dor que tem dentro de você. Você fica meio depressivo. Por quê? Ali você se sente impotente. Poxa, eu vou fechar uma empresa. Entendeu? O cara pega um empréstimo, ele pega dinheiro emprestado para não fechar. Né? E outra coisa, e também, infelizmente, tem a questão do ego. Tem a questão do seu íntimo aqui, de você com você mesmo. Poxa, bicho, vou fechar uma empresa, o que as pessoas vão falar? Poxa, quebrei e tal. Aí vamos supor, vou recomeçar tudo de novo. E eu vou dar um insight aqui para quem tem uma empresa e não está dando lucro. Cara, com 6 meses não deu lucro, fecha. Eu passei 3 anos. Funcionário me roubou. A loja, roubaram também, invadiram a loja, roubaram o meu showroom. Mas o que acontece? Eu entendi, Hernani, nesse tempo que, para mim, conseguir chegar em algum lugar, eu tenho que dar alguns passos para trás. E eu um dia estava assistindo uma prova de maratona, eu entendi que o saltador à distância, para ele ganhar, ele tem que dar vários passos para trás e pegar impulso para ele conseguir ganhar. E foi isso que eu fiz. Eu dei alguns passos para trás naquele dia e eu falei, agora eu vou pegar impulso para mim atingir alvos maiores, para mim pular e ser campeão em alguma coisa. E eu consegui. Aí o que aconteceu? Eu continuei só com uma empresa, mas em 2010 eu bati o martelo e falei assim, ó, agora eu vou focar na minha empresa. E eu só vou abrir outra empresa quando essa aqui estiver consolidada. E o que aconteceu? Eu demorei 5 anos mais ou menos, 4 anos para pagar esses 300 mil reais de dívida. Mas todo dia, eu chegava no escritório todo dia, 7h30 da manhã e saía 6 horas da tarde. Até eu tinha, às vezes, umas desavenças com a minha mulher e ela queria ficar dormindo. Ah, não, tô com dor de cabeça. Velho, vamos trabalhar. Então, eu sempre fui muito focado nisso, muito focado no horário, muito focado com meus compromissos. E por isso que eu atingi alguns lugares que eu nem sonhava em atingir por causa do meu compromisso comigo mesmo. Então, eu vou falar um pouco para o empresário que está ouvindo essa live aqui. Se você tiver compromisso com você mesmo, tiver metas com você mesmo, entendeu? Foco com você mesmo, não com a empresa. Você consegue vencer. E para o CLT também, para a pessoa que trabalha numa empresa, você começa a ser visto quando você começa a ter metas com você mesmo, não com a empresa. Quando você tem metas com você mesmo, você atinge as metas da empresa e você atinge as suas metas. E automaticamente você é visto. Você vira um gerente ou você vira um sócio. Eu tenho 2 funcionários que eram meus funcionários, hoje eles são meus sócios. Se destacaram, né? E eu chamo para ser sócio porque ele tem que ser dono também, porque ele passa o dia todo na empresa. E às vezes eu nem vou na empresa, ele tem que ser meu sócio. Ele tem que pensar igual eu penso. Então, o que aconteceu nesse período? E nesse período, até 2014, eu anunciei meu escritório para vender. A única empresa, a única fonte de renda que eu tinha, que eu fundei em 2006, em 2012 eu anunciei. E um cara foi lá para comprar o escritório. Uhum. Mas esse escritório, ele não tinha um valor eixo, porque ele já estava quebrado, ele não dava renda para mim por mês, ele estava dando pouca renda. E quando eu ofereci, o cara ofereceu 55 mil, eu queria 80 e não deu certo. Aí eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou, Júnior, é o seguinte, quando a tempestade vem, quem persevera na tempestade é que consegue vencer. E foi isso que eu fiz, eu perseverei. Tinha dia que eu dava o almoço do meu funcionário e eu não tinha o que almoçar. Hoje é muito fácil, velho, olhar a vida de uma pessoa que ele deu certo. Quando você dá certo, todo mundo olha para a sua vida e você vira um inspirador. Mas quando você é um quebrado, quando você está no processo,
quando você está sendo lapidado pelo mercado financeiro, pelo mercado empresarial, está sendo lapidado por Deus também, mano, ninguém vê. Mas quando você atinge o sucesso, todo mundo vê você como o quê? Um cara que é referência. Caramba, quero me espelhar nesse cara. Mas quando você está sofrendo, ninguém vê. Quando você está sofrendo, quando você está quebrado, ninguém te chama para sair. Quando você está quebrado, ninguém te dá uma força. Quando você está quebrado, ninguém pega na sua mão para falar, moleque, tô aqui contigo, vamos embora, vou te ajudar. Ninguém, mano. Ninguém. É verdade. Mas deixa eu te falar, mas sabe o que é o mais interessante? Essas pessoas que um dia me julgaram, essas pessoas que um dia apontaram o dedo para mim, que quer queira, quer não, me viram em uma situação ruim e não me ajudou, tá tudo certo. Eu não tenho raiva dessas pessoas. Essas pessoas me inspiraram. Essas pessoas, né? Eu olhei para essas pessoas e falei, mano, deixa eu te falar, eu consigo, eu não preciso dessas pessoas. O problema, o Hernani Wilson, é porque é o seguinte, às vezes tem gente que quer apoio de uma pessoa, você não precisa de apoio de ninguém, você precisa de apoio seu. Às vezes eu olho muito para o ser humano, eu olho muito para uma mãe, para um pai, para um irmão e falo assim, poxa, eu queria o apoio do meu pai, eu queria o apoio da minha mãe, eu queria o apoio da minha irmã, da minha esposa, mas às vezes você não vai ter esse apoio, é só você e Deus. O problema é que chegam umas fases da nossa vida que é só a gente e Deus. A nossa família está do nosso lado, tem alguns amigos que estão do nosso lado, mas só a gente sabe o que a gente vive, pô. É verdade.